Olha, a corrosão em estruturas de metal é uma batalha constante, sabe? É uma daquelas coisas que acontecem silenciosamente. E o estrago não é só no bolso, com falhas de pintura que acontecem muito antes do esperado. A gente está falando de riscos de segurança bem sérios. Pensa só: pontes, tanques, plataformas de petróleo, tudo isso depende de uma barreira de proteção para continuar de pé, né? Então, a grande pergunta é essa, né? Como que a gente garante que uma pintura industrial que custa caro vai durar décadas e não só alguns meses? Como ter certeza que aquele investimento todo vai valer a pena e proteger a estrutura pelo tempo que deveria? Bom, já adianto, não é sorte não, é método. E esse método tem nome e sobrenome. A resposta está toda aqui, ó, na norma ABNT NBR 14847, na sua versão mais recente de 2023. Ela é basicamente um manual definitivo para inspecionar pinturas em superfícies metálicas. É o que transforma a pintura, que às vezes parece uma arte, numa ciência bem exata. Ok, então bora mergulhar nessa jornada. O nosso roteiro vai seguir direitinho as 5 etapas fundamentais que todo inspetor segue para garantir que o trabalho fique impecável. Mas por que ter um procedimento padrão é tão essencial? Bom, o objetivo da norma é bem direto: criar um passo a passo claro que possa ser repetido sempre para o controle de qualidade. Ela cobre literalmente tudo, desde os materiais que chegam até a segurança e a aplicação final. É a garantia de que todo mundo na obra está falando a mesma língua. E vamos para a primeira fase prática, os preparativos. É aqui que a gente entende que o trabalho bem feito começa muito antes de alguém sequer pensar em abrir uma lata de tinta. É a base de tudo, o que prepara o terreno para uma inspeção de sucesso. E aqui, gente, a palavra de ordem é precisão. Não tem achismo, a norma é clara, o inspetor tem que ser qualificado, certificado pela ABNT-NBR 1528 e mais. Todos, eu disse todos, os equipamentos de medição têm que estar calibrados. Sem calibração, os números não valem nada. Simples assim. E dá uma olhada nesse kit de ferramentas do inspetor. É quase um arsenal. Isso aqui vem direto da seção 5.1 da norma e deixa bem claro que o trabalho é técnico, é científico. Tem medidor de espessura, de rugosidade, termômetro, kit para achar sais. Cada coisinha dessas tem uma função super específica para garantir que nada passe despercebido. E essas ferramentas se encaixam num processo, num fluxo de trabalho bem definido. A norma, lá na seção 5.2, estabelece essas etapas-chave, desde o recebimento do material até a inspeção final. Cada passo desses é um ponto de checagem. Agora a gente vai passar por cada um deles. E agora a gente chega no coração da coisa, a superfície. Tem uma frase que todo mundo da área conhece: 80% do sucesso de uma pintura está na preparação da superfície. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. É o alicerce de tudo. E a norma não deixa margem para dúvida. A seção 5.5.1 é praticamente uma lei. A superfície deve estar limpa, seca, livre de óleo, gordura, graxa, sais, ou seja, não tem mais. Uma superfície limpinha, perfeita, não é um luxo, é um mínimo. Qualquer coisinha que ficar para trás vira um problema gigantesco depois. E para limpar essa superfície existem métodos diferentes. O papel do inspetor é garantir que o método certo está sendo usado para o lugar certo. Por exemplo, o jateamento abrasivo, que usa partículas em alta velocidade, não só limpa, como cria uma rugosidade, um perfil de ancoragem para a tinta agarrar. Já o hidrojato, com água em altíssima pressão, é perfeito para lugares onde não pode ter faísca de jeito nenhum. Mas o perigo não é só o que a gente vê, né? Tem que ter cuidado com os inimigos invisíveis, é sério. Os sais solúveis são o exemplo perfeito. Eles ficam ali, escondidinhos, e se não forem removidos, eles agem como uma esponja, puxando umidade para debaixo da tinta. O resultado? Bolhas e ferrugem comendo o detal por baixo da pintura novinha. Um desastre. Ok, a superfície está perfeita. Impecável. Agora o foco muda todo para o momento da aplicação da tinta. E é aqui, sob o microscópio, que cada detalhe, cada variável vai ser controlada para atingir a perfeição. Mas aí vem a pergunta: o que pode dar errado na hora de aplicar a tinta? A resposta é muita coisa. O inspetor fica de olho em tudo em tempo real. A umidade do ar, a temperatura, se a tinta foi misturada direito, a técnica de quem está aplicando. Qualquer deslize aqui pode botar todo o trabalho de preparação a perder.
E essa tabela resume alguns desses pontos críticos que vêm da seção 5.7 da norma. Por exemplo, a umidade relativa do ar geralmente tem que estar abaixo de 85%. Tentar pintar num dia muito úmido é pedir para dar errado. Outro ponto crucial, a temperatura da superfície tem que estar pelo menos 3 graus Celsius acima do ponto de orvalho. Sabe o que é isso? É a temperatura em que o sereno começa a se formar. Se a chapa está muito fria, a umidade condensa nela e a tinta é aplicada sobre uma camada finíssima de água. Adivinha? Não vai grudar direito. Pronto, a tinta foi aplicada, secou, curou. Agora vem a prova final, o momento da verdade. É hora de validar a qualidade do que foi feito e registrar tudo. É o carimbo final de qualidade. E como é essa prova final? Bom, a tinta já curada passa por uma bateria de testes. Tem um ensaio de aderência, para ver se ela grudou mesmo no metal. Tem a verificação da espessura, para ver se a camada de proteção está na medida certa. E tem um teste incrível chamado Holiday Detector, que usa uma corrente elétrica para achar buraquinhos microscópicos, falhas que o olho humano não vê e que seriam a porta de entrada da corrosão. E absolutamente nada é deixado ao acaso. O relatório final é, como dizem, a certidão de nascimento da qualidade daquela pintura. A seção 5.8 da norma é super exigente. Tem que registrar tudo, desde as condições do tempo no dia da aplicação até o resultado de cada um dos testes. Fica tudo documentado. Então, esse relatório de inspeção é mais que um papel, é um documento formal, a prova de que todo o serviço seguiu o padrão à risca. Ele garante a rastreabilidade. Dá para saber exatamente o que foi feito, quando e como, e confirma a conformidade com a norma. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A partir de agora, quando olharmos para as estruturas metálicas por aí, uma ponte, um estádio, um tanque industrial, a gente pode se perguntar, será que elas estão protegidas com esse nível de rigor? Porque, no fim das contas, a segurança e a durabilidade dessas estruturas que fazem parte do nosso dia a dia dependem exatamente desse cuidado, dessa ciência.